Olá, amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, vocês vão me acompanhar o vídeo, completo aqui. O vídeo completo sobre o policial, Dionês, tá bom? Vamos acompanhar o vídeo completo aqui. Nós vamos aqui direto no YouTube acompanhar, certo? Vamos lá. Então nós vamos aqui mostrar o verdadeiro evangelho, mostrar a verdade, tá bom? Nós temos que ficar esperto nesse mundo sobre questão, da união do comunismo. Então observe aqui, certo? Vamos observar. Deixa eu te falar uma coisa para você prestar atenção muito nisso que eu vou te falar. Eu fui assistir uma missa de um padre amigo meu, era aniversário dele, e ele me convidou, um cara muito gente boa, meu amigo, fazia um projeto lá no batalhão que eu servia, todo mês ele ia lá levar uma palavra, um cara abençoado por Deus, e um irmão da igreja, quando eu postei a foto com os meus filhos, e o padre meu amigo, o irmão da igreja falou assim para mim: ô Johnny, você foi numa missa, cara, você é evangélico. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você prestar atenção muito nisso que eu vou te falar, tá? Quando eu fiquei... Eu quero falar aqui para os irmãos sobre questão aqui, certo? Deixa eu botar aqui para cima aqui, ó. É uma caveira, toda vermelha. Bom, aí você pode perguntar: irmão Alberto, e essa caveira, o que significa caveira? Bom, irmão, caveira representa a morte, Alguém que morreu ali fica só a caveira, representa a morte, ok? Então, na Bíblia Sagrada, Jesus, ele foi morto no lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Então, esse lugar da caveira era ali que os romanos católicos matavam tanto os culpados como inocentes. E foi ali que os romanos, mataram Jesus, o inocente, certo? No lugar da caveira. E lá tem uma pedra que realmente tem o desenho que parece ser uma caveira, A pedra que realmente tem o desenho da caveira, ok? Então, caveira não representa nada bom, representa a morte, Um lugar de sangue, Gólgota, o lugar da caveira, o lugar de morte, de sangue, lá onde vocês compreendem, tá bom? Vamos lá. Internado para me livrar da dependência, quando eu precisei de ajuda pela primeira vez, foi numa comunidade católica lá em Paranavaí, que eu fui recebido, tá? Me ajudaram muito lá. E eu vou dizer uma coisa para você: eu assisti lá 170 missas, todo dia tinha que assistir uma missa de manhã, e eu aprendi muita coisa boa. Então nós temos que tirar da cabeça isso, tá? Que no céu só vai ter evangélico. Não, meu irmão, no céu vai ter evangélico, no céu vai ter católico, tá? No céu vai ter espírita também. Por que não vai? Quem somos nós para julgar? Tá? A gente tem que aprender uma coisa, meu querido, antes de ficar julgando as pessoas e apontando. O apóstolo Paulo disse assim, ó: provai de tudo e ficai com o que é bom. Tá? Tem gente que não vai gostar disso aqui que eu vou falar. Não tem problema nenhum, eu vou falar o que é verdade. Tá? Me ajudaram muito, eu fui ajudado. Tá? Eu acho que isso é uma obra excelente, ajudar as pessoas, passando um momento difícil da minha vida que eu passei. E outra coisa, irmão, ninguém vai para o céu, meu queridão, porque você cantou no louvor, porque você era de tal igreja lá, ou daquela denominação, ou daquela outra. Ninguém vai para o céu por causa disso, meu querido. Ou porque você assistiu à missa, você vai para o céu porque Jesus morreu no seu lugar, carregou aquela cruz que era minha, era sua. É por isso que nós vamos para o céu, porque ele pagou o preço do pecado. Lembra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado. Bom, irmão, eu quero falar para vocês. Peraí. Ah, Jesus morreu na cruz, pagou o pecado por todos nós. Pronto. Aí tá todo mundo salvo.
espiritismo está salvo, Umbanda, satanismo, bom, está todo mundo salvo. Está todo mundo salvo porque Jesus já morreu na cruz. Irmão, cadê a revelação de quem realmente vão ser salvos? Cadê a revelação? Então, eu estou diante de um católico. Jesus Cristo morreu na cruz, já pagou e está tudo certo. Todo mundo vai ser salvo. Você compreende, irmão? Eles não revelam a verdade para vocês. A Bíblia diz que no céu não vai entrar pecador. Tá bom? Vamos lá, continuar o vídeo aqui. Do mundo. Não é porque eu sigo uma listinha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, porque na verdade eu não consigo. Não é porque eu cumpro os 10 mandamentos, porque quando eu tropeço em um, e todos nós já tropeçamos, eu já tropecei em toda a lei. Então a gente tem que parar de julgar e entender que quem vai julgar é Deus, tá? Não é para criticar aquele que vai nessa igreja ou que vai naquela. Tá bom, meu irmão? Porque, na verdade, cada um será julgado segundo as suas obras. E foi ele que pagou o preço na cruz do Calvário. Não é nós que temos aí, por nossos próprios méritos, vamos ser salvos. Ou porque eu sou daquela ou dessa igreja. Para de julgar nossos irmãos católicos. São cristãos que nem a gente. Tá? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O único, suficiente Salvador da nossa vida. Amém? Você concorda? Tá? Porque quando a gente começa a apontar Eu não concordo com isso, não. Né? Vamos lá. Para esse ou para aquele, irmão, a gente já perdeu a essência. Amém, vaso de honra? Pega a visão aí. Se eu tiver errado, você pode falar aí também. Eu aceito a opinião de vocês. Amém? Está totalmente errado, né, Dionísio? Vamos acompanhar outro vídeo aqui. Já já a verdade, ela vem à tona, né? Vamos lá acompanhar aqui, ó. Tá? Deixa eu ver isso aqui. Eu vou falar a grande verdade. Eu vou falar a grande verdade que eu penso sobre católico, tá? Tem gente que vai achar ruim, mas eu detesto quando o crente se acha no direito. Eu sou crente em Deus, né? Sou crente Peraí, viu? Tá, vamos lá. em Deus, evangélico, cristão, se acha no direito de falar mal de católico. É uns mimi que tem aí, uns mimimi, ou tá feito um louco lá, um psicopata, pegou uma imagem da igreja católica que eles veneram e chutou a imagem para mim. Um cara daquele, ele tá desconectado do mundo, o cara fazer um negócio desse, fazer isso com a fé das pessoas, né? É ridículo isso que ele fez, eu não sei onde vejo Deus fazer isso. Agora, eu quero dar um testemunho sobre essa igreja católica aqui. Quando eu procurei ajuda há 15 anos atrás, que a gente cresce, né, num lar evangélico, ouvindo de gente falar besteira sobre a fé das pessoas, tá? Eu prezo e tenho muito respeito pelos nossos irmãos católicos, nossos irmãos em Cristo, tá? Porque são cristãos também, tem Jesus. E outra coisa que eu vou falar, me acolheram, eu não paguei nem R$1 no tratamento, fiquei 6 meses lá internado. Bom, aqui é questão de ajuda, né? Bom, irmãos, olha só. Vamos começar aqui sobre questão do primeiro vídeo. Ele fala que nós não temos o direito de julgar ninguém. Mas a Bíblia tem. Nós julgamos segundo a palavra de Deus. Né? Então a gente vamos aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó. Que vocês anotam aí nos seus cadernos. Nós vamos aqui, ó. Vamos aqui para, deixa eu ver se é 1 Coríntios 2. Se é 1 Coríntios 2. Vamos ver aqui rapidinho aqui. 1 Coríntios 2, deixa eu ver aqui se é isso aqui. Olha aqui, né? Como eu já mostrei para você. Ó, 1 Coríntios 2, versículo 15, né? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, né? Então, o homem espiritual, o verdadeiro cristão, ele julga todas as coisas.
ele julga o erro, julga o pecado para alertar o irmão daquele pecado, julga, né, o irmão para alertar daquele erro. Mas se vocês dependerem desses católicos cristãos para julgar você do seu erro, alertar você, dizer que isso é realmente pecado, Deus abomina. Se você depender, irmão, desses católicos, desses, né, religiosos aqui, como o Dionês, vocês não serão salvos. Vamos aqui para 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, versículo 12. Diz assim, ó, Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Aí Paulo diz para a igreja, para os irmãos, não julgai-vos os de dentro? Os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Agora vamos entrar profundo nesse texto aqui, que é a verdade. A verdade que esse religioso católico não revela para você. Escuta bem. O apóstolo Paulo está falando que os do mundo aí, que não são cristãos, quem julga é Deus. Então o apóstolo Paulo fala bem assim mesmo, ó. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Você compreende? Então nós não temos o direito de julgar os de fora. E esse católico aqui devia falar isso, devia revelar esta verdade. Então a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, julgai-vos os de dentro. Nós temos que julgar, irmãos, igrejas que diz que serve a Deus, mas não serve a Deus. Temos que julgar os de dentro, os que diz ser cristão, sem ser, os que pregam outros evangelhos, pregam outros Jesus. Então a verdade está aqui, que o Dionês, que esse policial Dionês, contra vocês. Você compreende? Que direito tem de julgar os católicos, não sei quem? Nós temos o direito, sim, conforme a palavra de Deus, de julgar. Então nós vamos, irmãos, julgar segundo a palavra de Deus. Certo? Então Paulo está mandando expulsar esse malfeitor que diz ser irmão de dentro da igreja. Então a igreja, os irmãos, não estava julgando. E Paulo mandou expulsar esse irmão, julgar esse irmão, expulsar para fora esse mal, o malfeitor, ok? Bom, vamos parar mais aqui. 1 Coríntios 17, vocês anotem aí no caderno, certo? 1 Coríntios 17 e versículo, deixa eu ver aqui, eu acho que 1 Coríntios 17, deixa eu ver aqui. Bom, aqui é outro, né? Aqui que eu peguei foi outro aqui. Vamos aqui, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, versículo 14, né? Versículo 14 diz assim. Deixa eu ver aqui, ó. Veja bem. Portanto, meus amados, fugem da idolatria. O apóstolo Paulo, irmão, está combatendo, julgando os católicos antigos pagãos que adoravam imagem. O apóstolo Paulo está dizendo, fujam da idolatria, do culto às imagens. Então aqui, Dionis, o apóstolo Paulo está combatendo, alertando os irmãos sobre a idolatria, que é para fugir dessas igrejas da idolatria que faz culto às imagens. Então, irmãos, são a verdade que ele não pode revelar para vocês. Porque esses católicos que dizem ser cristão, eles não seguem a verdade, não. Eles não seguem a Bíblia Sagrada. Certo? Bom, vamos aqui. Deixa eu ver. 1 Coríntios 17. Eu acho que acabei errando alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho.
Bom, aqui é em Atos. Ó, vamos agora, irmão, para Atos. Vamos aqui para Atos, e olha só aqui. Bom, aquele texto de tese adolescente, a gente vamos aqui para tese adolescente, né? Porque você vai ver o texto original aqui, certo? Você vai ver o texto original que ele citou de Paulo, o texto. Você vai ver o texto original aqui. Primeira Tessalonicenses 5 e versículo 21 diz assim, ó. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Você compreende? Então esse é o texto original de Paulo. Julgai todas as coisas e acatai o que é bom. Então você tem que julgar as heresias e exortar essas pessoas com a verdade. Certo? Então nas Bíblias falsas, eles tiraram a palavra julgar. Certo? Eles tiraram a palavra julgar e botaram outra coisa. Não sei se ali é a mesma coisa, representa também julgar, não sei. Mas eles tiraram essa palavra julgar, ok? Tem Bíblia católica online que não tem a palavra julgar, e tem outras Bíblias que não tem a palavra julgar. Eles tiraram, ok? Bom, agora nós vamos aqui, irmão, para Atos. Veja bem aqui em Atos. Vamos ver o nosso irmão Paulo julgando os católicos, certo? Veja bem, isso aqui é forte que eu vou lhe mostrar. O que eu vou lhe mostrar aqui é forte e você vai ver o apóstolo Paulo julgando os católicos pagãos antigos, os gregos. Vamos lá. Ó. Atos 17, versículo 16, diz assim, é preciso que nós leia todo o contexto que você vai ver aqui, tá, irmão? É preciso ler todo o contexto. E veja aqui. Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Veja bem, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Então, naquela cidade havia uma grande idolatria. Pessoas prestando culto às imagens, falando com imagem. Você compreende? Vamos ler mais aqui. O versículo 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. E havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagalera? Então esses homens doutores da lei, da filosofia, o filósofo, chamando Paulo aí, os irmãos de tagalera, fala demais. Certo? Então, cuidado com as vãs filosofias. Os das filosofias que pervertem a Bíblia Sagrada. Então, vem aqui, amado irmão. O que quer dizer esse tagalera? E outros parece pregador de estranho deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, e levaram a Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensina, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer ou ouvir a últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores, atenienses, em tudo vós exceptualmente religioso. Então Paulo está dizendo que aquele povo eram religiosos, né? Sei que vocês são religiosos. Veja bem, porque passando e observando os objetos vosso culto, então Paulo ele viu ali objetos de culto, os católicos com os objetos de imagem, ok? Vamos lá. Encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Compreende, irmão?
Então aqueles católicos estavam servindo as imagens. As imagens eram servidas por esses católicos. Vocês compreendem, irmão? O apóstolo Paulo estava repreendendo a igreja católica lá no templo deles. Então eles fizeram uma casinha para esse Deus morar. Tinha um altar, uma casinha, um templo, que eles botavam para essa imagem, que ele disse que é o Deus dele, morar. Então Deus não mora em templo feito por mão de homem. Então são essa a verdade que você tem que entender. Porque nós temos muitos desigrejados apóstatas da verdade, que fala que Deus não habita em feito por mão de homem, e diz que não é para você frequentar os locais, frequentar não sei o quê. Esses são apóstatas da verdade, que não compreendem o que lê e nem o que diz. Então aqueles botavam as imagens, o próprio Deus deles, para morar numa casinha, num templo, fazia casinha para as imagens. Então o apóstolo Paulo diz, Deus não habita em templo por mãos humanas. Deus não mora em templo feito por mão de homem. Não, Deus mora lá no céu. Certo? É dessa forma que tem que explicar. Certo? Então cuidado com os desigrejados hereges. Então veja bem, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração. Então as pessoas, os católicos, eles servem as imagens, acende vela, fala com a imagem, pede promessa para a imagem, irmão. A verdade do verdadeiro evangelho está aqui, que Cristo ensinou aos apóstolos, sobre a idolatria que Deus abomina. Certo? Está aqui para vocês. Aí vem aqui, vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fechado os olhos, da terra, havendo fechado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando, talvez aqui. Pronto, irmão, está aqui a verdade para vocês sobre a igreja católica que existia no tempo dos apóstolos, que fazia a imagem, serviam a imagem, botava a imagem no ombro, eles serviam as imagens. Então a igreja católica do tempo dos apóstolos até hoje está em nosso meio. Eles não largam a idolatria. Certo? Está aqui a prova para você. Tá bom, policial Dionei? O apóstolo Paulo julgando os católicos lá de Atenas e também os de Roma também. Então havia, irmão, muitos católicos diferentes dos outros, né? Os católicos gregos pagãos. Então esses católicos gregos pagãos, católicos lá de Atenas, os católicos gregos de Atenas, que adoravam ídolos de todo tipo, fazer imagem de leão, todo tipo de imagem para adorar, para venerar, para prestar culto a essas imagens. Então a igreja católica veio dessa igreja católica pagã, dos gregos de Atenas, dos romanos, ok? Está aqui para você. Bom, vamos aqui agora falar de outra coisa. Eu teria vergonha, sabe, policial Dionês, né? Eu vou falar a verdade aqui para você. Eu teria vergonha de elogiar essa igreja católica, porque é uma igreja que nunca se arrependeu e não se arrepende de abandonar as imagens, a idolatria. Porque eles prestam culto às imagens, prestam culto aos mortos, prestam culto a quem já morreu. Isso é proibido pela Bíblia. O próprio Jesus fala, Dionês, que Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Não é para nós prestar culto a quem já morreu, fazer oração para quem já morreu. Isso é contra a palavra, o mandamento de Deus, Dionês. Tá certo? Os verdadeiros cristãos, eles seguem a Bíblia. Seguem os mandamentos da Bíblia, não de homens, não de religião, ensinamentos fora da Bíblia Sagrada. Certo? Então eu teria vergonha, Dionês, porque essa igreja católica, ela matou muitos
milhares de nossos irmãos cristãos, com tortura terrível deste mundo. Tem aí o museu das ferramentas que essa igreja católica fez, terrível com nossos irmãos. E você dizer que essa igreja católica foi Deus que levantou? Hã? Como é que as pessoas podem dizer que essa igreja foi Deus que levantou católica? Como é que Jesus vai levantar uma igreja para matar o seu próprio povo, torturar? Ó, irmão, pelo amor de Deus. A cegueira é muito grande desse povo, de dizer que a igreja católica foi a igreja que Deus levantou. A cegueira é muito grande. É muito grande. Tá certo? Então, vamos acompanhar mais outro vídeo aqui. Eu quero aqui até mostrar para aqui, até para, né, porque ele fala da igreja católica como se fosse a certinha, né? Não tem polêmica, é uma igreja certinha. Eu quero aqui mostrar para você aqui. Quero mostrar para você aqui. Acompanha aí. Mas será que o homem vai entrar em campo? Acompanha aí. Agora sim a gente acompanha a reportagem do Felipe Vicari. A Polícia Civil prendeu um padre de 56 anos na noite desta quarta-feira na cidade de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Contra o religioso, havia um mandado de prisão condenatória expedido pelo estado de Rondônia. Ele responde pelo crime de estupro de vulnerável. Os agentes aguardaram o fim da celebração religiosa para efetuar a detenção. A missa ocorreu às... Bom, tá bom aqui, ok? Então você tem vários casos da Igreja Católica de padres que estupram criança. Irmão, pelo amor de Deus. Então eu não estou aqui para defender lado A e lado B. Nós temos também, no meio também de cá, pastores que dizem que é pastor de Deus, que cometem, né, esse tipo de abusos, né? Pastores pedófilos, pastores que são casados, que, pelo amor de Deus. Agora, dizer que essa igreja é certinha, dizer que a igreja católica é certinha, como se ela nunca cometesse crimes pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, tá certo? Então, ele elogia a igreja católica como se ela fosse a única que nunca cometeu esse tipo de coisa, tá bom? Pelo amor de Deus. Então você vai encontrar vários vídeos, né, de padres, de abusos, né, de criança. Né? Você vai encontrar, daqui a pouco eu vou mostrar para você, né, de várias igrejas aí, de pastores que cometem abuso de criança. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu aqui pegar aqui, agora, esse daqui. Vamos agora acompanhar aqui. Ó. Quero que você acompanhe esse vídeo aqui sobre a questão da igreja. Que ele vai falar aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos ver essa aqui. Congregação Cristã no Brasil. Eu estou em frente a uma congregação e eu quero falar algumas curiosidades sobre essa igreja aqui, que outras igrejas evangélicas são diferentes. E eu admiro muito isso aqui. Eu meditei muito antes de falar isso aqui, tá, irmão? Hoje tem que ter cuidado com o que você fala. Estou falando na direção do Espírito Santo aqui. Mas a gente tem muito que aprender com esse povo aqui. É a última que eu... Não, você não está falando na direção do Espírito Santo, não. Você tem que falar na direção da Bíblia Sagrada, que é do Espírito Santo, né? A Bíblia são as palavras do Espírito Santo. Jesus revelou para os apóstolos. Vamos lá. Vou falar, vai te surpreender. Primeiro, meu irmão, tá? Aqui é o seguinte, aqui ninguém prepara a palavra antes, tá? A pessoa ora, vai na direção do Espírito, a palavra é dada. Pronto, aqui já começou um grande erro, né? Pera aí, fica muito calma nessa hora. Aqui já começou um grande erro. Como é que você vai pregar se você não estudar primeiro? Então não é bem assim. Ah, ninguém prepara a palavra, vem assim. E é por isso que nós temos heresias, ensinamento nessa igreja, né? Cristã, Brasil, para Cristo aí. Heresias. Porque não estudam a Bíblia antes de pregar e quer falar do seu jeito. Ah, o que Deus botar na boca eu vou pregar. Não é bem assim. Os apóstolos, os povos de Deus estudavam as escrituras de Paulo. Paulo estudava para poder pregar para as pessoas. Não é bem assim. Então Deus já deixou tudo escrito.
para nós aprender e ensinar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Então já começa aí uma igreja que você não deve frequentar. É aquela igreja que não estuda a Bíblia para poder pregar, mas quer pregar do que vem da cabeça, do que revelar. Não, não frequente essas igrejas, certo? Porque o que você vai ouvir é outros evangelhos sem estar escrito na Bíblia. Bom, vamos lá. Quando o ancião, o colaborador, o cooperador está lá no púlpito, é pão quente, é palavra na hora, palavra fresca. Segundo lugar, aqui não tem dízimo. Não. Palavra fresca, Dionísio, é da Bíblia. Palavra fresca é da Bíblia, certo? Não existe a pessoa pregar sem primeiro estudar, não, certo? O que vai vir é heresia, doutrinas, né? Não obriga a pregar dízimo. Agora eu pergunto para você, você já passou em frente a uma congregação e viu ela sem estar bem pintada, bonitinha? Olha aqui, ó. Ó, não tem nem sujeira, irmão. Sabe por quê? Eles levam... Bom, eu já frequentei, né, essa igreja aqui, Brasil para Cristo, é. E caí e fui fora, não gostei. O pastor estava irritado e eu não sabia, né, porque ele estava tão irritado. O irmão falou depois, porque não tinha, algumas pessoas não foram, porque a questão é dinheiro, né? Então, é como eu falei para você, irmão, essas igrejas que não pedem dinheiro, não pedem dízimo, é essa que você deve ficar atento, porque vão pregar outros evangelhos. E todo mundo sabe que é uma igreja que causa escândalo, né? Igreja Brasil para Cristo. Uma vida incomum, muito simples. Quando eles vão construir uma congregação, não interessa se o cara é médico, se ele é juiz, se ele é advogado. Vai todo mundo bater massa, pôr a mão, ajudar a pintar, ajudar a construir. Eu sei porque tinha um capitão na polícia que era da congregação e um dia ele foi viajar e construir uma igreja. Não interessa que ele é capitão, ele é membro, todo mundo é igual aqui. Beleza? Tem que aprender isso, tá? O terceiro ponto que eu acho sensacional, meu irmão, que eu falei... Então, essa coisa de você aceitar, né, irmão? Olha só, tá? Essa coisa de você aceitar qualquer um aí para ajudar a fazer a obra tal, não é bem assim não, certo? Não é bem assim. Então o pastor tem que saber quem é esse, de onde ele veio, de tal, tem que saber quem é, porque hoje está acontecendo grandes crimes. Irmãos, bandidos que se escondem dentro da igreja como pastor. Estranho que vem para a igreja e diz, eu sou pastor, eu sou ombreiro, não sei o quê, e depois comete crimes, estupro, mata. Irmão, é terrível. Então não é bem assim da igreja aceitar qualquer um sem saber. Não importa se ele é médico, se ele é não sei o que, não. Na igreja não é bem assim. Você aceitar qualquer um, dizendo que é pastor e quer ficar ali, tem que saber o histórico dessa pessoa. Acontecendo, irmão, maior crime de escândalo, estupro, matando mulher e esposa, exatamente desses estranhos que vêm para dentro das igrejas, compreende? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu queria te surpreender. Aqui ninguém tem salário, tá? Nem cooperador, nem músico, nem louvor. Diferente de outras aí, né? Que o pastor... Bom, policial Dionísio, né? Vamos conversar aqui. Você sabia, não sei se você sabe, não sei, mas o apóstolo Paulo, ele recebia salário, tá bom? Então, é bíblico o pastor receber o salário. Compreende? Uma pessoa quer falar de Deus sem saber, sem reconhecer a Bíblia Sagrada, aí não dá certo, não. Não dá certo de maneira nenhuma. Você falar de assuntos sem você conhecer o verdadeiro evangelho, né? O que vem é mais coisas da cabeça carnal, né? Ensinamentos carnais. Então o apóstolo Paulo recebia salário, né? Depois nós vamos entrar nesse assunto aí completo. Que chegou um momento que Paulo não quis mais viver assim, né? Eu vou trazer detalhes, mas os pastores recebem salário sim, ok? Mas tem uns aí que recebem salário absurdos, estipulados. Esses aí estão errados. Não frequente essas igrejas de pastor que recebe um salário duplicado, compreende? São gananciosos, ok? Vamos lá. Tem salário e salário alto, cobra caro para pregar, põe preço na pregação, põe preço para levar a mensagem de Deus, tá? Eu quero ver a hora que esses bacana, esses magnatas da fé, que tem aí um monte aí. Vamos sair daqui, pronto, ok?
Todo mundo já sabe que essa igreja é uma seita, né? Já sabe muito bem. Agora vamos aqui acompanhar essa outra aqui, ó. Já vou lhe mostrar os vídeos aqui de escândalo, né? Vamos aqui. Vamos para essa aqui. Igreja do Evangelho Quadrangular, eu vou falar a verdade, tá? O que eu penso, respeito todo mundo, não vão me processar por intolerância religiosa, hein? Me pediram para gravar um vídeo sobre essa igreja aqui, então vamos lá. Bom, ninguém quer saber do que ele pensa, né? Nós queremos ver verdade bíblica, o verdadeiro evangelho. Não é o que ele pensa, né? Porque ele pensa carnal. Nós queremos ver é Bíblia, né? Vamos falar o que é a verdade aqui. Por que é quadrangular? É quadrangular porque eles têm uma visão de 4 ministérios do Senhor Jesus. É uma igreja tradicional, extraordinária, que ensina a palavra de Deus, que tem um povo santo, separado, mas tem significado. Por que é quadrangular? Essa visão que uma missionária, né, ela pregou essa visão e isso aí se multiplicou. E é a maneira de Jesus, né, a maneira de Deus conduzir o teu povo com várias denominações. Tem para todo mundo, tem quem bate palma, tem quem não gosta de bater palma. Tem quem usa véu, tem quem não usa o véu. É a multiforme graça de Deus. É maravilhoso, não é? Chegar no céu, não vai ter desculpa. Ah, mas eu não fui lá porque não batia palma. Ah, mas eu não fui lá porque cantava alto. Eu fui lá porque cantava música agora. É isso mesmo, tá? Uma igreja que não pode bater palma, claro que eu não frequento essa igreja, porque essa igreja não é bíblica, né? Não é bíblica. Porque em Salmo diz que é para nós bater palma, com alegria, louvar o Senhor. Tá certo? Então, a igreja que traz essas regras, inventando doutrina de homem, que eu não posso bater palma, que não sei o quê, claro que eu não vou frequentar essa igreja. Eu não vou obedecer regras de homem, empatando de eu bater palma ou dançar. Eu não frequento, não, porque eu já sei que essa igreja, ela é sinagoga, certo? Não traz princípio bíblico, não. Quer criar regras, doutrina para dominar as pessoas. Certo? Eu não fui lá porque eu orava em língua, ou eu fui lá porque eu orava em língua. Enquanto significa... Bom, e outra coisa, né? Igreja do véu. Porque, irmão, veja bem, essas igrejas que ele está representando aí, é a igreja que diz que ela é a única verdadeira. A igreja quadrangular, Testemunho de Jeová, Adventista, católica, a igreja católica, a única que diz, eu sou a única verdadeira. Irmão, quando alguém fala isso, um pastor, seja qualquer homem, líderes, que diz que ele é a única igreja verdadeira, é seita pura. Tá bom? Porque os fariseus se achavam a igreja verdadeira. Se achavam que a sua religião é a única verdadeira. A seita dos fariseus. Tá bom? Então, para você conhecer uma seita, é aquela que diz que a igreja dela é a única verdadeira. Porque é assim que os fariseus faziam, tá bom? Vamos lá. Fica aqui então, né? Vamos ver a visão quadrangular. A cruz de Cristo, o Senhor Jesus que morreu pelos nossos pecados, o Salvador. Aí é a cruz dos romanos, né? Esse símbolo da cruz sempre pertenceu aos romanos. É o símbolo que representa a morte. O símbolo do romano, onde eles deixavam a pessoa morrer, morrer ali, naquele símbolo da cruz. Esse símbolo não pertence a Jesus, não. Jesus só veio morrer nesse símbolo da cruz do romano, tá certo? Verdadeiros cristãos não carregam esse símbolo aqui, não. Tá bom? Quem carrega são os católicos, né, romanos. Oferecendo vida eterna para todo aquele que nele crê. A pomba, o Senhor Jesus, o batizador com um sensacional, extraordinário, uma experiência pentecostal linda. Bom, aqui está mostrando a igreja da visão, teve uma visão, e você vê aí, é visão para lá, visão para cá, essas igrejas aí, como você pode dar quadrangular, né? Então, irmãos, já você vai ver o vídeo aqui, o escândalo da igreja quadrangular, né? O escândalo que eu já mostrei da igreja católica. Vamos acompanhar mais aqui. Vamos lá. Isso aqui é qual? Deixa eu ver aqui. Acabou saindo aqui os outros. Cadê os outros vídeos? Deixa eu ver se é aqui.
faltou aqui, tá? Então eu quero aqui já mostrar aqui sobre questão da igreja aqui, quadrangular. Quero mostrar aqui alguns escândalos aqui. Primeiro vamos para essa aqui, ó. Room at the time was my brother-in-law Mark and my sister Mary, his wife. Mark denied everything. Jehovah's Witnesses are very keen to adhere to the Bible's rule that you need 2 or 3 witnesses to any event. And since Karen was on her own. Então isso aqui é nos Estados Unidos, né? Escândalo da Igreja Testemunho de Jeová, né? Estupros de criança na Igreja Testemunho de Jeová, Igreja Católica, e você vai ver também de igrejas, né, adventistas também, tá bom? Então não estou aqui não estou generalizando que todos os pastores fazem isso, tá bom? Não estou generalizando. Mas esse policial Dionísio, ele bota a Igreja Católica como se é a única certinha que não comete escândalo, tá certo? Então ele bota essa igreja como a única, né, certinho, a igreja direita, pelo amor de Deus, né? Então ele está representando aí a placa, né? Representando a placa. E o maior escândalo que você tem que servir de escândalo dessa placa de igreja. Vamos acompanhar isso aqui, ó. Aqui é sobre a CCB, né? Que ele mostra a CCB, que é Brasil aí, dando honra à igreja CCB, né? Como se essa igreja é direita, é uma igreja, porque está representando a placa. Então aqui, ó. Notícia num jornal português de que várias instituições religiosas evangélicas estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária e pelo CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Incluída está a Congregação Cristã em Portugal. Mais logo irei fazer um vídeo a relatar a notícia desse mesmo jornal. Quem quiser comprar o jornal, que é o Expresso, do dia de hoje, 6 de outubro de 2023, já poderão entender melhor do que se trata. Tráfico humano e envolve diamantes. Vamos ouvir mais logo o que está... Ok, irmão, escândalo da CCB. Pois é, né? Vamos aqui para mais aqui. Deixa eu ver isso aqui. Que estava à frente desta investigação e ele conversou com a gente por telefone. Ele preferiu exploração sexual de adolescentes. Então deixa eu chamar a repórter Vanessa Braz, porque ela tem informações sobre essa história. Boa tarde, Vanessa. Aqui é sobre a Igreja Católica, né? Aqui, ó. Oi, Karine, muito boa tarde a todos que nos acompanham no Tambal da Gente. Então, Karine, essa notícia ganhou grande repercussão em todo o país após a divulgação em rede nacional de uma reportagem que trouxe exatamente o resultado dessa investigação que condenou a Igreja Católica da Paraíba em 12 milhões de reais por esses escândalos, né, por abusos sexuais de crianças e adolescentes aqui na Paraíba. A nossa produção entrou em... Tá vendo, irmão? Misericórdia. Aí vem esse policial Dionísio, a igreja séria, ou a igreja... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Irmão, o escândalo está muito grande dessas igrejas, né, religiosas. Está muito grande. Vamos ver aqui mais aqui. Exclusivo. O Ministério Público de São Paulo investiga uma série de acusações de violência sexual praticadas por integrantes da organização Testemunhas de Jeová. Segundo a apuração, os crimes acontecem há décadas. Quando cai a ficha, a gente percebe que passou. Tá vendo, amados irmãos? Não é da agora que comete esses crimes a Igreja Testemunho de Jeová. Pois é. Tá bom? Deus disse: o que está oculto será visto. O que está oculto será visto dessas igrejas do sistema religioso. Tá bom? Então, aqui é jornais. Vamos parar mais aqui. Olha só aqui sobre essas duas moças aqui, o que o pastor fez fazer com ela aqui. Igreja...
quando eu casei com ele, já tinha... A igreja CCB, que esse policial elogia. Olha aqui, ó. Ensinar isso aqui, eu não... Gente, paz de Deus com todos. São 10h43 da noite, aqui no estado que a gente mora, no Paraná. Essa aqui, que tá do meu lado, é minha cunhada e também minha amiga de infância. Eu tô tentando buscar força pra ela falar. A gente acabou de vir de uma reunião com o ministério, a gente não, na verdade, ela. A Bela casou há pouco tempo, tem pouco mais de um ano. Tem as provas, porque mostra, ela tá aqui, ó, com BO, tá com corpo de delito, no corpo de delito. Ok, amados irmãos, então como você acabou de ver aí, né? A igreja CCB Brasil aí, Cristã do Brasil, então você está vendo as testemunhas, né? Mostrando provas de escândalo, pastores que da CCB que bate e espanca a mulher, tá bom? Então vamos aqui acompanhar outro vídeo aqui. Vamos acompanhar este aqui agora. Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Eu quero falar 5 coisas sobre esse templo, sobre essa região, que às vezes você não sabe. Pedir para fazer. Eu já estudei a Bíblia quando eu era garoto, com o pessoal que era testemunha de Jeová. A primeira coisa, que é um pouco diferente dos nossos irmãos cristãos aqui, nossos irmãos em Cristo, é diferente um pouco de outras linhas, de outras denominações. Eles têm uma visão diferente da Trindade. Para eles, Jesus nasceu primeiro, o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, a Trindade para eles é uma doutrina que eles não acreditam. Eles acreditam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Esse é um ponto. Segundo ponto, baseado num texto que está lá em Atos, que diz que devemos nos abster de qualquer tipo de sangue. Alguns interpretam que é no sentido canibal, de comer, sangrar o animal ali e jogar o sangue na terra, como Deus ensinou lá no Antigo Testamento. Mas eles acreditam que não é para fazer uso de sangue de forma alguma. Então eles não aceitam transfusão de sangue. Terceiro, eles não prestam o serviço militar e não se envolvem na política. Não comemoram reverência, não prestam reverência a bandeiras e símbolos. Eles dizem que o único que deve ser reverenciado é Deus. Quarto ponto, eles não acreditam que a vida após a morte será no céu. Eles acreditam que é um paraíso na terra. Tanto é que eles têm um guia, né, que é o livro deles chamado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, que é o livro que eles se baseiam para a interpretação da Bíblia. E a tradução da Bíblia que eles usam é a tradução Mundo Novo. Quinto lugar, que é uma das marcas mais fortes desse pessoal aqui, é que eles pregam de casa em casa o Evangelho, como o Senhor Jesus falou. Ide e pregai o Evangelho. Então, uma das marcas maiores deles é a pregação de casa em casa. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão? Você já viu alguém desse pessoal aqui envolvido em escândalo? Tem gente que critica porque eles não recebem sangue. É a fé deles. A gente tem que respeitar a multiforme graça de Deus. E se eles acreditam que o paraíso vai ser aqui na Terra, é a forma que eles interpretam a Bíblia, a palavra de Deus e a eternidade. Existem 6 princípios rudimentares da doutrina de Cristo. Quando a Bíblia fala rudimentares, está falando o alicerce da doutrina de Cristo. A ressurreição dos mortos, a imposição das mãos e o arrependimento das obras mortas. Esses são os 6, né, princípios elementares da... Bom, irmãos, vamos aqui. Tá bom? Vamos aqui para a grande verdade. Vocês têm que entender, tá bom? Vocês têm que entender que este católico cristão, né? Veja bem, ele não leva a sério as escrituras, não. Ele não leva a sério a verdade da Bíblia, não. Então, se uma pessoa disser que Cristo não morreu na cruz, uma igreja que prega que Jesus não morreu na cruz, para ele está tudo certo. Tem que respeitar a opinião, é nossos irmãos e não sei o quê. Vocês compreendem? Irmão, é triste. Olha só. Como é que uma igreja dessa, Testemunho de Jeová, prefere que seu filho, uma criança, morra? Uma criança que está precisando de sangue. E essa igreja deixa morrer. Como é que esse católico
cristão aqui apoia uma igreja dessa, diz que essa igreja é irmão dele. Vocês estão compreendendo, irmão? Isso é terrível. É terrível que essa igreja Testemunho de Jeová ensina. Preferir que seu filho morra. E Jesus falou, antes é a vida. Ok? Então o Testemunho de Jeová, ele pega aquele texto que é do animal que está falando, para não beber o sangue do animal. E essa igreja, sinagoga, Testemunho de Jeová, ensina essa doutrina de demônio para as pessoas. Então, Deus fala que o sangue será derramado. O sangue do animal será derramado. Certo? Então, o que acontece? O sangue é derramado de uma mangueira no nosso corpo para salvar a vida, salvar outra pessoa. O sangue é derramado pela mangueira, não beber sangue. Então, é proibido pela Bíblia de beber sangue de animal, beber sangue de humano, seja, você entendeu? Irmão, é horrível, é terrível. Então esse policial aqui de onde não está nem aí. Não está nem aí para a verdade bíblica, não. Para ele tanto faz quem pega a doutrina de demônio, para ele é irmão. Pelo amor de Deus. Então ele fala que essa igreja não tem escândalo, não tem escândalo. Mas se vocês pesquisarem do escândalo dessa igreja Testemunho de Jeová, de pedofilia, de relações sexuais com criança, você vai encontrar. Você vai encontrar. De anciãos que estupram criança. Eu vou até ver se eu acho aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se está aqui nas minhas coisas aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas se você pesquisar, vocês vão encontrar, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver. Não existe emoção maior que sentir tudo isso junto. Te enganaram sobre a motor e você nem percebeu. É verdade que precisa ter nome limpo para conquistar. Ok, pulei. Esse aqui ficou mudo. Bom, esse vídeo aqui ficou mudo aqui desse canal, né? Cortaram aí. Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí. O crime foi descoberto através de denúncias anônimas feitas ao Conselho Tutelar 1 de Ananindeua. Uma das meninas, vítimas do abuso, contou para um amigo o que tinha acontecido. Foi só assim que o caso chegou à polícia. 3 crianças vinham sendo abusadas sexualmente pelo pastor da igreja quadrangular do bairro do Bengui, Valdeci Silva de Oliveira de... Ok, meu amado irmãos, aqui, ó, tá certo? Escândalo da igreja quadrangular de estupro, pastor que estupra criança. E esse policial, Dionês, pelo amor de Deus, elogiando a igreja, que nunca, parece que essa igreja quadrangular nunca teve polêmica, uma igreja, você tá aqui, entendeu? Tá aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte do Testemunho de Jeová, peraí. É um assunto triste, vergonhoso, mas nós temos que abordar aqui. É o nosso compromisso. Recentemente, uma colega de trabalho... Aqui é sobre abuso, né, dos pastores das igrejas adventistas, né? Peraí. Uma amiga me procurou e falou assim, olha, eu fui conversar com determinado pastor, a gente começou a conversar e tal, nas mídias sociais, de São Paulo, daqui da Bahia, e aí, conversa vai, conversa vem, a gente trocava mensagens e tudo mais. Aí eu comecei um dia a fazer algumas observações a respeito do meu relacionamento, que não estava indo muito bem. Ele me orientava de algumas eu gosto mais assim, de mostrar vídeos, né? De jornais assim. Deixa eu ver aqui, peraí. Esse aqui, deixa eu ver se eu já botei. O crime foi descoberto através de denúncias anônimas feitas ao Conselho Tutelar 1 de Ananindeua. Uma das meninas, vítimas do abuso, contou para um amigo o que tinha acontecido. Foi só assim que o caso chegou à polícia. 3 crianças vinham sendo abusadas sexualmente. Tá certo, mano? Escândalo da igreja, né, adventista, Testemunho de Jeová, quadrangular, pentecostal. Cadê? Deixa eu ver.
deixa eu ver se é isso aqui. Agora sim a gente acompanha a reportagem do Felipe Vicari. A Polícia Civil prendeu um padre de 56 anos na noite desta quarta-feira na cidade de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, contra o religioso. Tá difícil de achar aqui, tá? Deixa eu ver. Tá difícil de achar aqui. Pronto, aqui, ó. Eu já mostrei esse, né? And since Karen was on her own saying it, really no further action could be taken. Jehovah's Witnesses believe that any alleged crime or sin must have at least 2 witnesses. Então tá aqui abusos das igrejas Testemunho de Jeová nos Estados Unidos, ok? Aqui, deixa eu ver. Paraíba. A nossa produção entrou em contato com o procurador do trabalho, Eduardo. Aqui é mais abusos sobre a igreja católica, mais abusos. Deixa eu ver aqui, isso. Não sai da sua cabeça. Tem gente que sabe que passou todos os anos da vida servindo a homens e não a Deus. A investigação inédita já encontrou 9 vítimas de crimes sexuais que teriam sido cometidos dentro da... Ok, 9 vítimas, né? 9 vítimas, né? Que essa igreja Testemunho de Jeová, né? Que estrupa crianças. Tá bom, aqui, ó. Jornais, certo? De anciões que estrupam crianças. Então, o policial de onde ele mandou diz que essa igreja não tem escândalo. Está aqui os escândalos. São assim de escândalo das igrejas Testemunho de Jeová, de pastor, de anciões, né, que cometem esses crimes aí. Tá certo, irmão? Eu tenho até aqui, não sei aqui, mas vou mostrar depois. Né? Eu acabei, não tá aqui, mas tá, eu botei aqui, mas depois some, né? Eu botei aqui, mas depois some. Mas tem abusos da igreja adventista também, de pastores. Né? Vamos acompanhar isso aqui, depois eu vou botar aí para vocês. Vamos aqui agora, para este aqui. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, outra coisa, né? Outra coisa. Os salvos, os santos, eles irão para o céu durar 1000 anos. 1000 anos. Depois volta para a terra. Então, quando a igreja, como Testemunho de Jeová, ensina errado, ele está ao contrário a Bíblia Sagrada. Então, significa sinagoga, né? Falsos evangelhos. É falsos evangelhos. E esse policial católico, ele não leva a sério a verdade, não. Né? Os nossos irmãos apóstolos, eles morreram por revelar a verdade, por pregar o verdadeiro evangelho, por julgar as idolatrias, ensinando aquelas pessoas. Que eu vou até ler aqui para vocês, irmão, bastante. Ó, veja bem, Atos 17, né, e versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, né? Porque dele também somos geração. Ao versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo das ignorâncias. Agora, porém, notificai aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então aqui o apóstolo Paulo, policial de Dionísio, está ali julgando aqueles católicos gregos, pagãos, que veneravam imagem. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a imagem de Deus não é para se semelhar às imagens de pedra, feita de ouro, feita de gesso, como a igreja católica faz. Imagem de ouro, imagem de pedra, de gesso, e assim vai. E eles assemelham, os padres assemelham aquela imagem a Jesus. Isso é proibido pela Bíblia Sagrada. Vocês, né, católicos, assemelhar Jesus com a imagem
dizer que aquela imagem é Jesus. O apóstolo Paulo está aqui repreendendo, né? Que se arrependam. Tá certo? Então é o que a Igreja Católica faz. E ensinou as pessoas a venerar a imagem, a semelhar aquela pedra, aquele gesso, dizendo que ali é Jesus. Quando é que vocês vão se acordar? Certo? Então, irmãos, nós julgamos segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo julgava os católicos gregos segundo a verdade de Deus, ok? Vamos aqui acompanhar o resto aqui, ó, o versículo 32. Aí. Quando ouvirem falar de ressurreição de morto, uns esclareceram, né? Então, Paulo falou sobre a ressurreição e aqueles homens esclareceram que não existe ressurreição, não sei o quê, que são exatamente esses ateus e outras pessoas que não acreditam em Deus, nem ressurreição, morreu, acabou. Não, tem negócio de morreu, acabou, não. Vai haver a ressurreição. Né? E aqueles que praticaram o mal vai ser jogado no lago de fogo. E os outros disseram a respeito disso, e te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio e Areopagita, uma mulher chamada Damaris, com eles e outros. Então você veja, irmãos, que alguns católicos gregos que adoravam, veneravam a imagem, se converteram a Deus. Então Paulo julgou, e esse julgamento de Paulo é para o bem, alertando a eles, alertando a esses católicos gregos pagãos, que a divindade de Deus não é pedra, não é uma imagem, não. Tem que adorar a Deus em espírito. Então, os católicos se converteram verdadeiramente a Cristo, né? Pela pregação dos verdadeiros cristãos que eram os apóstolos. Os católicos se converteram. Compreenderam? Então, os cristãos verdadeiros eram os apóstolos, que não adoravam, veneravam imagem, nada. Não carregava figura nenhuma e nem amuletos nenhum para representar a divindade de Cristo. Os apóstolos não usavam símbolo da cruz para representar Cristo, não. Isso é coisa dos pagãos, coisa da igreja romana e igreja católica. Compreendeu? Bom, vamos lá. Continuar o vídeo aqui. Eles guardam o sábado. É pecado não guardar o sábado? É obrigatório até hoje guardar o sábado? Uma das marcas mais fortes dessa igreja, a qual eu tenho muito respeito, uma igreja tradicional, uma igreja influente na sociedade, por carregar o nome de Jesus e carregar uma disciplina, uma doutrina forte. Bom, carregar o nome de Deus, né? A seita carregavam também, né? Os fariseus carregavam o nome de Deus, mas não era povo de Deus, né? Então, irmão, a Bíblia diz que eles vão falar do nome de Jesus. As seitas, as falsas igrejas vão falar o nome de Jesus. Tá certo? Não significa que alguém que carrega o nome de Jesus quer dizer que todos vão ser salvos e a igreja é verdadeira. Tá? Então, ele leu a Bíblia de cabeça para baixo, né? Conheço muita gente. Ele é doutorado em teologia. E é como eu falei para os irmãos. Esse povo da teologia que fez faculdade, doutorado, são os que pervertem a Bíblia Sagrada. Eles não seguem realmente, de verdade, levam a sério a Bíblia Sagrada, não, certo? Eles vão mais por suas razões. É o que eu penso, o que eu acho. Você está entendendo? Pois é. Não são seguidores da Bíblia, não. Os católicos não seguem a Bíblia Sagrada. Assim como esse católico cristão aqui. Tratar esse tema com verdade bíblica e com respeito. Eles guardam principalmente baseado no quarto mandamento, que era para guardar um sábado, né? O dia do Senhor. Olha só, quando eu falo desse assunto, eu entendo que existe a multiforme graça de Deus, como Paulo disse. Ela não é uniforme, ela não é engessada. Eu penso assim, até brinco com alguém que
Quando fala que eu chegar no céu, mas eu não fui naquela igreja porque ela guardava o sábado. Então, mas a outra não guardava porque você não foi. Não vai ter desculpa. Eu fui naquela porque eu usava véu. Mas tinha outra que eu não usava. Bom, vamos entrar nessa parte aqui, né? Vamos entrar nessa parte aqui. Então, a questão aqui não tem nada a ver com isso. Eu não vou naquela igreja porque não guardo o sábado. Eu não vou naquela igreja porque... Eu não vou naquela igreja porque guardo o sábado. Irmão, porque ele não revela que esta igreja é a salvação pelo sábado, pelas obras. Ele não revela, né? Uma igreja que prega a salvação pela guarda do sábado é uma seita. Ele revela isso? Não, só quer passar a mãozinha na cabeça e levar vocês a frequentarem as sinagogas, né? As filhas de Roma, as filhas de Babilônia, as filhas do Egito. Irmão, pelo amor de Deus. Tinha outra que não usava. Para todos os gostos, a salvação. E Jesus, ele curou no sábado, mostrando que ele era Senhor do sábado. Peraí, que história é essa? Que história é essa, Dionis? A todos o gosto para a salvação? Não é bem assim, não. Aí você está dizendo que há vários caminhos para a salvação, não é isso? Pois é. Irmãos, vocês acabaram de ver o que eu falei para vocês, né? Que todos os caminhos levam a Deus. Olha, aqui está uma palavra que você pode ver, né? Que há todos os gostos para a salvação. Que há várias igrejas para você ser salvo. A Bíblia não ensina isso. Que em todo lugar você vai ser salvo, não. Deus fala, saia dela, filho meu. Então você tem que frequentar a igreja verdadeira que pregue a Bíblia. Que vive o que pregue a Bíblia. A verdade que vem da Bíblia. Ok? Que história é essa que há vários gostos para ser salvo? Não, de maneira nenhuma. Templos não vai salvar ninguém, não. Certo? Templo não vai salvar você. Então, quer dizer que há vários caminhos que levam a Deus, né? Pelo amor de Deus. Num templo, numa sinagoga, e os fariseus procurando ver se ele ia fazer alguma coisa para acusar ele dentro da lei. E ele, sabendo da intenção deles, olhou e disse: é lícito fazer bem ou mal? Bom, essa história aqui, né? Todas as falsas igrejas usam, né? Para se proteger, para se defender. Vamos lá. Dos seus erros, né? Curar ou matar no sábado? Então ele curou a mão daquele homem. A regra é menos importante do que a graça. Mas o que eu quero dizer com isso? É o meu entendimento, meu irmão. Estou falando como entendedor. Não. Ninguém quer saber do entendimento do pastor, seja ele quem for. Os remanescentes não querem saber do seu entendimento, que você acha, não. Os verdadeiros cristãos que são apacentados por Jesus, o verdadeiro pastor, eles querem ouvir a verdade da Bíblia. E não o que eu acho, minha opinião, meu pensamento, não. Os verdadeiros cristãos têm que ensinar a Bíblia. Irmão, vocês compreendem? Estão dando mais crédito a razões, ao que eu acho, que eu penso, e desprezando a Bíblia Sagrada. Certo? Um pouco que eu sou, bem pouco da palavra, dentro da teologia que eu aprendi. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Quem guarda é lindo, santifica para Deus, faz de coração para Deus. Amém. O que não guarda no sábado e guarda no domingo, ou separa outro dia para o Senhor, glória a Deus, é para Deus. Lembra de novo lá de Paulo, portanto, quer comais, quer bebais. Bom, o que ele está falando aqui, o que ele está falando é verdade. Quem guarda o sábado, glória a Deus, amém, vai ser salvo, se permanecer obediente aos mandamentos de Deus até o fim. Ou quem não guarda o sábado, a mesma coisa, é de Deus. Deus o acolheu e vai ser salvo. Porque a salvação não está na guarda do sábado. Compreende, irmão? Mas o que acontece, que ele não revela esse católico aqui, que é a igreja adventista ensina a salvação na guarda do sábado, pela sua falsa profetisa Ellen White. Isso ele não revela. Qual é o problema que nós, né, julgamos essa igreja adventista? Porque eles ensinam a salvação pelas obras, pela lei, das obras da lei, a guarda do sábado. Vai dizer, irmão. Façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Fica aqui o meu respeito. Quer dizer, então,
Então quer dizer então, Dionísio, que pregar heresia é para fazer para fazer para a glória de Deus, né? Os que pregam heresias, doutrinas de demônio, quer dizer que tudo isso é para a glória de Deus, né? Testemunho de Jeová, igreja testemunho de Jeová, que prefere que seu filho morra, mas não doa sangue por sua própria pra criança. Aí quer dizer que isso é para a glória de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Imenso pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, os nossos irmãos, quando eu estava internado para sair da dependência há 15 anos atrás, eu encontrei um irmão lá dessa igreja aqui, foi uma pessoa usadíssima na minha vida. Então, um abraço, Subdionei, filho do rei. E tu, o que dizes? Conta a tua opinião aqui para mim. Qual igreja você quer que eu faça aí? Um comentário, né? Um breve estudo para você. Bom, de você eu não espero você mostrar igreja nenhuma aí, né? Então é isso, irmão, que são os soldados romanos católicos, né? Soldados romanos católicos, certo? Que todos os caminhos levam a Deus, tem vários lugares para você ser salvo, e a Bíblia não ensina isso. A Bíblia só ensina um caminho. E a única igreja verdadeira que a Bíblia ensina, a única igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Pelo amor de Deus. Então vou fazer um tema depois sobre isso completo, e nós vamos ver dentro da Bíblia qual é a igreja verdadeira, certo? Então, primeira coisa, a igreja que ensina a salvação pela lei é seita, ok? Testemunho de Jeová, né? As sinagogas quadrangular, que prega outros evangelhos, né? As igrejas do dinheiro, que prega outros evangelhos e não a Bíblia, é seitas e sinagogas, ok? Então tá aí para vocês. Ok? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, peraí, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Vou ver se eu acho aqui, peraí. Eu até botei aqui, peraí. Deixa eu ver, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Abusos sobre pastores da Igreja Adventista. Bom, falando assim não vai mostrar não. Deixa eu ter que botar aqui. Pera aí, viu? Deixa eu botar aqui. Então eu já mostrei para você, né, abusos da Igreja Testemunho de Jeová, católica, quadrangular, Testemunho de Jeová, tem de Igreja Batista. Irmão, o escândalo está tão grande dessas placas de igreja que as pessoas não querem mais frequentar essas igrejas. O abuso terrível. E tem pastores, presidentes, que passam a mão, que abafar o caso. E isso vem de longo tempos de época, que vem esse assédio sexual com as crianças e com as mulheres. É de anos. E esses homens líderes passam a mão, presidentes, abafam o caso. Né? Mas graças a Deus que Deus está mostrando que estava oculto, está sendo mostrado agora para as pessoas. Deixa eu botar aqui, peraí, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho aqui, para ver se mostra. Né? Eu já vi o vídeo, né? Agora só que não apareceu aqui. Eu já vi o vídeo aqui, depois é que eu mostro, né? Espera aí. Vamos ver se aparece aqui para a gente acompanhar aqui. Esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Prende pastor que compartilha. Não é isso não. Espera aí. Deixa
Deixa eu ver se aqui tem. Resultados. A avó de uma das meninas conta que os abusos estão... Os familiares das crianças de 9 são diferentes nos últimos dias. Aí ela fica assim, abatida. De acordo com os familiares, os abusos aconteciam na fazenda do Palmito e também aqui na fazenda da Usina. O pastor aproveitava a distração dos pais para aliciar as crianças, muitas vezes aqui do lado de fora. Mas de acordo... Peraí. É muitos abusos, irmão, de igrejas, misericórdia. Peraí aqui. O que não falta é abuso de crianças de igrejas aqui, misericórdia. Aqui, vamos ver isso aqui. É isso aqui. Do seu tempo na escola. Por isso, é importante que esse lugar traga total segurança. Isso aqui não, deixa eu ver. Que igreja é essa aqui? Deixa eu ver. Com mais de 6 milhões no MGM do milhão. Jogue com responsabilidade. Citron Select está cientificamente comprovado que ajuda a proteger sua memória, foco e atenção. Uma falsa carcaça que escondia um pedófilo. Pra mãe dela tomar vergonha na cara e fazer o depoimento correto. Pra mãe dela. É. Igreja Brasil, né? Igreja Brasil. Tem muitos abusos da Igreja Cristã Brasil aí. Meu pai do céu, é muito... Deixa eu ver aqui isso aqui. Bom, hoje à noite, os pais desta comunidade estão repensando a segurança. Isso ocorre após um caso de abuso infantil no condado de Richland que, segundo os investigadores, envolve um pastor e sua esposa. Bom, hoje à noite, no News 19, continuamos pressionando por respostas. E pela primeira vez, o xerife do condado de Richland... E fazendo um relatório, o que eu acho muito importante para o que nossos SROS fazem nas escolas. Departamento de Serviços Sociais sobre o caso. Eles nos disseram que a suspeita Kana Yang foi uma mãe adotiva licenciada de 2021 a junho de 2025. Aqui é nos Estados Unidos, né? Corre muito pedofilia lá. Nos Estados Unidos, de igrejas que cometem crime de abuso às crianças. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso aqui. Abração para todo mundo que nos acompanha. Valeu! Bom, olha... Fica na entrada da cidade. A vítima mais recente é uma adolescente de 17 anos. Ela denunciou o acusado acompanhada da mãe. A mãe relatou que, se não me engano, setembro de 2024, em que houve toques, né? Mais recente, de 17 anos, foi encaminhada para realizar o exame. Recentemente, nós já encaminhamos para... Tá difícil de contar aqui, peraí. Vamos ver aqui. Tranquila, para que você compreenda bem o assunto. Fechou aqui. Tranquila, para que você compreenda bem o assunto. Bora lá. Olá, eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo
desse vídeo. Convido você também a se inscrever no canal e ativar o sininho que fica do lado direito da tua tela. Que você possa clicar nesse botãozinho, nesse sininho. É uma parábola que Jesus conta lá no capítulo Adventista, mas para que eu dê a minha opinião sem tomar partido, sabe? Uma opinião imparcial. Pois é, muitos vão concordar com ela e muitos... Bom, eu quero ver aqui jornais, espera aí. Nosso meio, eu vou contar uma história para vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa numa associação. E ouvi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja naquela hora o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa, a esposa do pastor com os 2 filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda. E a igreja toda ali junta. Vocês sabem que entre a escola sabatina e culto a igreja fica bem cheia? E ela disse: eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor... Ok, mano, você está vendo aí, certo? Na igreja adventista, né? Adultério, pastores casados que pegam adolescente. Tá aí uma própria testemunha ali, adventista falando aí. Entendeu? Os abusos, irmão. O adultério é imenso nessas igrejas. Pastores que são casados, viu? Por isso que você vê esses pastores andando sem aliança por aí, né? E o Leandro Quadro explica por que não anda com aliança em certo país. Veja bem. O próprio Leandro Quadro explica por que não anda com aliança em alguns países. Então, o homem que anda sem aliança, irmão, é exatamente para cometer os adultérios, certo? Quem está com aliança tem que continuar até a morte, com aliança para qualquer canto do país. Então, esses pastores, eles tiram aliança em certo país para as pessoas, as mulheres, não verem que ele é casado, para cometer os adultérios, ok? Eu não achei aqui. Bom, irmãos, eu vou terminar aqui, mas depois eu vou mostrar para você. É um vídeo mesmo, tem testemunha, né? Dos abusos de pastores adventistas. E esse vídeo é sério, tá certo? Eu pensei que estava aqui, mas saiu. Mas está aqui, eu vou mostrar depois para você. E se eu achar, eu já vou botar nesse vídeo aqui, certo? Então, que Deus abençoe a todos vocês e se acorde para esses católicos cristãos que defendem as seitas, que defendem as igrejas que pregam outros evangelhos, que defendem as igrejas dos escândalos. Estou falando da placa. Ele está honrando aí a placa, elogiando a placa. E exatamente essas placas estão escandalizando, né, o evangelho de Deus, tá bom? Então já mostrei para você tudo aí, escândalo da igreja Testemunho de Jeová, candangular, católico, e assim vai. Tem igreja batista também, irmão, terrível. Por isso que as pessoas, irmão, não querem mais frequentar a igreja, porque o escândalo está grande nessas igrejas. Você viu uma ruma de vídeo que tem, é só escândalo, irmão, de vários tipos de igreja. Então eu não vou aqui julgar e culpar todos os pastores, não, tá? Então, tá aí. Então ele mostra, esse policial Dionei mostra que parece que essa igreja nunca cometeu essa placa, nunca se envolveu em escândalo, né? Então tá aí para vocês, ok?
Então vamos acordar para aqueles que não levam a sério a verdade, não. Esse policial não leva a sério a verdade da Bíblia, não. Para ele tanto faz. Uma igreja pregar a doutrina do demônio, para ele tanto faz. É irmão dele. Certo? Então o apóstolo Paulo nos alertou muito sobre as igrejas que pregam errado. As igrejas que pregam ao contrário, a Bíblia Sagrada. Não é para nós frequentar, não. Saia dela, povo meu. Assim diz o apóstolo Paulo. Bom? Então, o que passar disso é heresias, né? Os que pregam outros ensinam errado é heresia. Não é para você frequentar essa igreja, não. Certo? Deus abençoe a todos e até mais.